Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de propriedades físico-químicas com impacto sobre a atividade biológica. A segunda propriedade que nós vamos avaliar é a lipofilicidade. A lipofilicidade é extremamente importante, ela tem um impacto muito grande sobre a atividade biológica. A lipofilicidade ela pode ser definida como a tendência de uma substância em particionar entre uma fase orgânica, ou seja, apolar, e uma fase aquosa, que é uma fase polar. A lipofilicidade afeta várias propriedades dos fármacos, como a solubilidade, a absorção, a distribuição, o grau de ligação à proteína plasmática, o depósito em tecido, a eliminação, a metabolização e a toxicidade. O coeficiente de partição é o parâmetro mais importante que expressa a lipofilicidade de uma substância. O coeficiente de partição ele é definido como a razão entre a concentração do fármaco na fase orgânica e a concentração do fármaco na fase aquosa. Lembre-se daquele processo de extração em que a gente usa uma fase orgânica, uma fase aquosa e vai tentar extrair, a substância da fase aquosa para a fase orgânica. Existe um equilíbrio, um fluxo entre a substância. Quanto maior a afinidade dela pela fase orgânica, mais ela vai se concentrar nessa fase, tá? Compostos hidrofóbicos têm um coeficiente de partição alto, enquanto compostos hidrofílicos têm um coeficiente de partição baixo, significando que a concentração dele na fase orgânica é mais alta se ele for hidrofóbico. Normalmente, a gente usa mais o logaritmo do coeficiente de partição, que é o log P. O coeficiente de distribuição é uma outra maneira de expressar a lipofilicidade utilizada para fármacos que possuem grupos ionizáveis. É mais ou menos compreensível que, se uma substância tem um grupo ionizável, essa ionização, que caracteriza uma espécie polar, ela vai ter uma afinidade pela fase orgânica diminuída, tá? Então, o log D, ele é uma forma de você expressar o coeficiente de partição quando a substância tem grupos ionizáveis. Se o fármaco não tem grupos ionizáveis, então o log D é a mesma coisa que o log P, uma vez que você não tem essas formas polares que teriam ou caracterizariam uma maior afinidade pela água. A lipofilicidade ela impacta não só na solubilidade, mas ela impacta também na absorção, Quanto mais lipofílico um composto, mais facilmente ele vai ser absorvido, embora a hidrossolubilidade aumente. O importante é que, tendo uma determinada concentração de moléculas na superfície de absorção, a permeabilidade deve acontecer dependendo da lipofilicidade do composto. Então, é como água e óleo, Se o fármaco é muito hidrofílico, a tendência dele de particionar nessa camada lipídica da membrana celular é muito baixa. Então, a tendência realmente é que fármacos mais lipofílicos tenham a sua absorção facilitada. Já que a lipofilicidade é um parâmetro tão importante, como que a gente aumenta? As propriedades físico-químicas também são importantes para a especificidade para as isoformas do CYP450. O CYP450 é o principal sistema enzimático envolvido na biotransformação de fármacos. E cada uma das suas isoenzimas tem alguns requisitos estruturais que são necessários para que ela possa biotransformar uma determinada substância, ou seja, um xenobiótico. O CYP3A4, por exemplo, se a gente olha para a faixa de coeficiente de partição, no caso do log P, nós observamos que ela metaboliza tanto moléculas que são hidrofílicas, que seriam mais próximas da faixa de 0,9, e moléculas lipofílicas. Se a molécula for muito lipofílica, você vai observar, por exemplo, que lá na CYP1A2, que é a última linha aqui dessa tabela, você vai ver que já não tem essa aceitação, Então, se a molécula tiver, por exemplo, um log P
de 6, 7, dificilmente ela vai conseguir ser biotransformada por outras isoformas. Isso é devido à existência de aminoácidos, resíduos de aminoácido no sítio catalítico da CYP, que são aminoácidos apolares. Então, isso permite uma interação com o fármaco, favorecendo, assim, o seu ancoramento nessa CYP3A4 para que ele possa ser biotransformado, né? Então, o reconhecimento é melhor. O CYP3A4 também metaboliza moléculas grandes, né? Se a molécula for muito grande, ela não vai conseguir acessar o sítio catalítico das outras isoformas, que são mais restringidos, né? São sítios menores, em que moléculas muito grandes teriam dificuldades para se acomodar. Um exemplo é o nifedipino, que é biotransformado pelo CYP3A4. Vocês vão ver que o CYP3A4 é a principal isoforma do CYP450 envolvido na biotransformação. Por quê? Porque ela é menos restritiva. Ela, da mesma forma que ela acomoda moléculas grandes, claro que ela também pode acomodar moléculas pequenas, então ela não tem muita restrição. Em relação ao coeficiente de partição, a mesma coisa, a faixa é bastante grande. Ela pode biotransformar tanto moléculas hidrofílicas quanto moléculas lipofílicas. Por isso que o CYP3A4 é a principal isoforma envolvida na biotransformação de fármacos, tá bom? Bom, a CYP2D6 já é um pouco mais restritiva. Ela também biotransforma com base no logaritmo do coeficiente de partição, que é o log-P, envolvendo moléculas lipofílicas e hidrofílicas, mas a sua principal característica é ter afinidade e proceder ao reconhecimento de xenobióticos que sejam substâncias básicas. Por quê? Uma substância básica, ela geralmente está protonada no pH fisiológico. Então, essa substância, na verdade, ela tem um ambiente positivo. E no sítio catalítico da CYP2D6, nós temos aminoácidos que são ácidos. Consequentemente, esse aminoácido ácido ionizado, ele vai ser um ambiente negativo, vai ter um ambiente negativo naquela região. Consequentemente, o fármaco que está protonado, ele pode se ancorar, se ligar nessa região que é negativa, através de interação do tipo iônica. Um exemplo é o propranolol, cuja estrutura está desenhada aqui. Esse grupo amino está protonado no pH fisiológico, então ele é um ambiente positivo, que vai interagir muito bem com a CYP2D6, tá? A 2C9 ela já tem uma ação diferente da 2D6, exatamente o contrário. Ela tem resíduos de aminoácidos básicos no seu sítio catalítico, então ela representa um ambiente positivo. Assim, moléculas ácidas de fármacos e xenobióticos em geral, essas moléculas ácidas estarão ionizadas e serão um ambiente negativo. Consequentemente, ele pode interagir com a CYP2C9 através de interações do tipo iônica no seu sítio catalítico. Um exemplo aqui está representado pelo naproxeno. A CYP1A2, ela já é mais restritiva. Moléculas que são muito hidrofílicas, a tendência é elas não encontrarem um complemento nas outras isoformas. Essas moléculas hidrofílicas, elas vão ter mais afinidade com a 1A2, porque a 1A2 ela tem vários aminoácidos polares no seu sítio catalítico. Então, é mais fácil ela ter uma interação com moléculas que também são hidrofílicas. Uma outra característica é que ela consegue fazer interações muito boas com aminas planares e amidas. Os átomos de nitrogênio representam grupos que podem ser aceptores de hidrogênio para formação de ligação de hidrogênio ou ainda doadores, através do grupo amino. O hidrogênio ligado ao nitrogênio de uma amina planar, ele pode fazer ligação de hidrogênio com aminoácidos no sítio da 1A2, que é uma interação também bastante importante. Um exemplo aqui é a cafeína, que é uma amina planar,
ela tem também a função amida em sua estrutura, então ela é principalmente biotransformada pela CYP1A2.